no áudio? Tá bom sim. Então vamos lá. Aos crentes. Ó crentes de uma outra vida, que andais no mundo exilados, nos caminhos enevoados, lendo o missal da amargura. Esperai a sepultura, ó crentes de uma outra vida. Tangei harpas de esperança nas lutas de vossa esfera, porque a morte é a primavera, luminosa, eterna e imensa. Filhos da paz e da crença, tangei harpas de esperança. Afonso de Guimarães, livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vou fazer a nossa prece. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, que tanto nos abençoa e nos orienta, pedimos mais uma vez o auxílio para que possamos compreender o que nossa querida benfeitora Joana quer passar para nós, que o Senhor Jesus possa nos auxiliar, nos amparando no entendimento e na sua bondade, nos dando a luz da verdade e nos dando força e coragem para prosseguirmos a nossa jornada conforme a sua vontade. Pedimos que nos ilumine a todos nós, os nossos lares, e que o estudo de hoje transcorra na mais perfeita harmonia, Senhor. Gratidão por tudo e que assim seja. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do livro Ser Consciente, Joana de Ângeles, da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Vamos que vamos. Bem, rapidamente, sem perder muito tempo, já entendemos um pouquinho do que ela vai começar a tratar, né? Pela sequência dos estudos. Nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Só que nessa parte do se transforma que o livro vai tentar tratar o máximo possível o quanto estamos realmente conscientes do que é necessário, o quanto reconhecemos o quanto temos que transformar e como transformar. São as perguntas que a gente sempre se pergunta e são tão difíceis de responder. Então, seguindo para esse ponto, né, já entendemos aqui na parte inicial os infinitos angústias e conflitos, insatisfações que criamos para conosco mesmo e propagamos para o próximo, para a nossa visão de mundo, para a nossa visão dessa escola maravilhosa que, infelizmente, enxergamos de maneira distorcida. Compreendemos a visão, né, individual sobre o que é realmente um planeta de provas e expiações, o que é um planeta de regeneração. O que está aqui sem estar pintado são comentários nossos, não é algo que está escrito no livro. Então foram comentários. Planeta de provas e expiações, a demanda será do externo para o interno. Planeta de regeneração sempre terá a demanda de que você já consegue mensurar e medir o quanto está pouco alguns aspectos, o quanto ainda não está ok alguns aspectos da nossa própria consciência e buscamos de dentro para fora, observando os nossos valores, observando os nossos ideais, esse processo de evoluir. Então queremos regenerar aquilo que já construímos. Já não estamos achando a estátua da consciência desenvolvida tão bela, né? Queremos reestruturar essa estátua. Para isso, é necessário um princípio de identificação. Nós temos que conseguir identificar, perceber, né? Perceber os tipos de aspectos que nós estamos vivenciando e nos descobrirmos. Temos que nos descobrir, reconhecer. Caramba, quer dizer que eu tenho esse sentimento animando o meu dia a dia? Quer dizer que eu tenho esse outro sentimento animando
E são sentimentos que a gente não presta atenção e que ela solicita que tenhamos mais cuidado, né, mais atenção. Conversamos um pouquinho mais sobre a parte do Livro dos Espíritos, a respeito da reencarnação, que é imprescindível a reencarnação. Sem a reencarnação, a gente não se reconhece. E, como observamos em termos de marcha divina, Deus nos obriga, com o nome que ficou em português chamado expiação, nos obriga a vivenciarmos a nossa própria atmosfera que plasmamos. Então, se estamos sempre criando azedume, complicações, dificuldades, pode ter certeza que temos que conviver com esse azedume, com essas dificuldades que nós mesmos dinamizamos na nossa consciência. E que alguns achavam que era simplesmente passar por dor. Passar por dor não quer dizer nada. Você pode furar o pé 10 vezes com um prego. Isso não te transforma num ser evoluído. Agora, se você observa que você vive colocando prego pelo chão, vive colocando prego por onde passa, e que outras pessoas também estão furando o próprio pé, a visão muda. Você começa a perceber que a sua consciência vem operando de uma maneira distorcida. E que, na verdade, não foi Deus que colocou prego em nenhum lugar nenhum. Não foi Deus que planejou dificuldade, não foi Deus que planejou desconstruções na nossa consciência em relação ao que é bondade. Deus não cria maldade, Deus não criou o mal. A ausência do bem se manifesta com a expressão do mal. Então, essa expressão do mal que a maioria das vezes observamos em nós mesmos, não estamos aqui falando de ninguém, né? Estamos falando sempre de nós mesmos, a nossa visão de mundo, a nossa percepção, se aconteceu isso, tem que fazer aquilo. Essa mania de sempre colocar o estandarte da justiça à frente do estandarte do amor, em todas as nossas manifestações, também já observamos o quanto que isso é estranho. Nós não temos experiência em amor, nós não temos experiência em sentimentos da caridade e queremos ter total certeza absoluta de que somos capazes de pensar e obrar com justiça. Então, sim, nos é compelido, estamos compelidos, obrigados a vivermos com o que nós plasmamos. Esse é o ponto de vista educacional mais impressionante. E para isso você precisa reencarnar. E às vezes vai reencarnar com pessoas que amamos, que gostamos muito, que dizemos que nos doaríamos ao máximo por essas pessoas. E aí nós observamos que toda aquela motivação que achávamos que tinham, todo aquele dinamismo, não, eu vou amar, não, eu vou me doar, a gente começa a se surpreender. Porque começa, poxa, isso tudo poxa, só eu A pessoa começa a cansar, se saturar. Ué, não é uma máxima de amor? Como é que um amor ele fica fragmentário? Ora quer operar, ora não quer. Parece um vagalume. Tem hora que brilha a luz, tem hora que não quer. E tem hora que fica mais tempo sem luz do que com luz. Então nós conversamos também sobre isso. Isso tem a ver com os objetivos da encarnação e descobrimos que tem 2 objetivos fundamentais. Que o outro objetivo da encarnação, e sim, visa o quê? Pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, sim, Deus nos convida para experienciarmos a nós mesmos e, ao mesmo tempo, o princípio do pedir, buscar e bater está acontecendo ao mesmo tempo. Obrigações que temos para conosco mesmo, obrigações que temos para com o próximo e obrigações que temos para com Deus. Temos, sim, obrigações na obra da criação. Nós não fomos criados à toa, tem um objetivo. Então, o princípio de reencarnar, ou a própria encarnação que estamos manifestando agora, tem objetivos claros, muito bem definidos. E não podemos depois dizer que não sabíamos. Todos, sem exceção, quer tenham consciência disso ou não, estão participando da vinha, já estão na vinha. Cada um vai escolher uma forma de reagir diferente, mas todos estão já na vinha.
E aí sim, temos que compreender que o convite se estende a todas as almas, a todos os corações, em se irmanarmos, em nos irmanarmos, em sermos mais fraternos, mais bondosos, zelosos, meigos e humildes de coração, todos os aspectos essenciais para dinamizarmos a nossa essência, né? Que é uma essência divina, né? São traços divinos em objetivos que são maiores do que nós mesmos, referente a essa outra finalidade, né, da encarnação. Então, avançamos sobre isso e, após essa identificação, Joana é bem categórica. Você já identificou que tem aspectos que você não opera bem, assuntos que você não trata bem, situações e dificuldades que você não consegue estruturar bem? Não se preocupe. Seja bem-vindo. Todos possuem essa mesma dificuldade. Só que não é porque você observa essa dificuldade, olha para a própria estátua dentro da consciência que você mesmo criou e você já não está satisfeito com ela. Você quer transformá-la. Ela está rachada, está faltando um pedaço, perdeu a coloração que você achava que tinha, acha que tem que mudar isso, acha que tem que mudar aquilo. Então você está disposto realmente a promover uma regeneração da estrutura que você mesmo possui. Nessa reestruturação fundamental, Joana dá 5 dicas importantes que vamos trabalhar o livro inteiro. Vamos citar essas 5 dicas o livro inteiro. O trabalho de transformação interior para melhor. A identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor. Então, existe um trabalho contínuo e continuado, que não tem nada a ver só com identificação. Você já identificou? Agora vai ter que trabalhar para transformar o que você identificou. Não é assim que funciona? A gente descobre uma infiltração na parede. Aí você fala, não posso conviver com essa infiltração, está evoluindo para mofo, tem que ficar limpando. Você não, na hora que você vai decidir, peraí, agora tem que quebrar essa parede, temos que consertar, achar onde está tendo a infiltração, achar onde ocorre o problema e resolvê-lo. É exatamente com relação à nossa consciência. É exatamente com relação a todos os pontos que identificamos que nós queremos transformar. Tem que trabalhar esses aspectos, né? E como trabalhá-los? Ela sugere utilizarmos alguns instrumentos. Então, se você tem essa escultura, você precisa lá do formão, você precisa de uma lixa, para fazer uma comparação, né, com uma escultura, você não vai ter que trabalhar com várias ferramentas, não vai ter que trabalhar com cinzel, com diversos tipos de instrumentos, né? O mesmo Joana solicita e recomenda o instrumento do alto amor, a autoestima, a oração, a relaxação e a meditação. Então, já passamos por cada um deles, tá? O alto amor, já conversamos bastante, a autoestima também, a oração também, a relaxação, a meditação. Chegando ao ponto de entendermos um pouco mais sobre como é que funciona esse autoconhecimento, avançamos, compreendemos que, na verdade, quando ela vai começar a tratar sobre psicologia transpessoal, revisitamos um pouquinho o conceito de psicologia, né? A palavra psicologia significa literalmente estudo da alma. É o estudo da alma. Psique significa alma, e não uma consciência interna em algum lugar, alguma gaveta dessa massa cinzenta chamada de cérebro, que na verdade é só um transdutor entre o corpo físico e as suas terminações nervosas e a parte de conexão perispiritual, um dos pontos fundamentais de comunicação e de interligação, né? Então, não é essa a questão, era mais para dizer o seguinte: a própria Revista Espírita, o nome certo que foi publicado por Kardec, não era Revista Espírita o nome, era Jornal de Estudos Psicológicos. Uma das primeiras publicações, 1858, chamava-se Jornal de Estudos Psicológicos. Sim, Kardec tinha total, absoluta consciência e convicção que estava estudando aspectos da alma. Naquela época, desde 1804, a Universidade de Sorbonne já possuía
foi iniciada esses estudos na Universidade de Sorbonne, existiam aulas sobre isso. Ninguém tinha dúvida, ninguém confundia o corpo físico consigo mesmo. Ele sabia que ele não era esse corpo físico. Já havia uma consciência muito fundamental nesse sentido. Igualmente é por isso que Kardec comenta como foi propício o momento, como foi ideal aquele momento único, para poder chegar a essa revelação tão importante, que é a terceira revelação, que é o surgimento da doutrina espírita, apresentando essas comunicações, trazendo guias direto, sem intermediários, sem adulterações e transcrições deturpadas, e toda essa metodologia que Kardec desenvolveu, baseada em princípios fundamentais de lógica, de razão e de sentimentos cada vez mais nobres e nobilitantes, ele fornece um meio seguro de também recebermos essas informações e termos algum tipo de base fundamental. Então, sim, esse consolador prometido é possível ficar em cada um de nós. Só que ele só vai ficar em cada um de nós se nós trabalharmos esses assuntos e trabalharmos conscientemente. Senão a gente começa também a fazer parcialidades, né? Ah, esse aspecto eu concordo, esse outro aspecto eu não concordo. Ah, eu acho que o Cristo está certo aqui. Acho que Kardec é meio duro. Eu acho que eu não entendi muito bem Kardec. Então, antes de julgar, de novo, colocar o estandarte da justiça à frente de tudo, a gente precisa realmente rever os nossos pontos de vista para poder ter uma boa base para avançar, né? Então, sim, quando estamos tratando sobre a parte psicológica, a revista espírita já fica claramente deflagrada como um estudo da alma. Não, quando ele botou Jornal de Estudos Psicológicos, não era uma revista focada na estrutura de investigação psicológica tradicional das escolas, das universidades, ok? Ele não fazia essa mistura, separava isso muito bem. Tanto é que ele usava esse pseudônimo Allan Kardec, por esse mesmo motivo, para que não misturassem os assuntos. A forma que estava sendo tratada na universidade é importantíssima. Continuava sendo importantíssima. Só que as mensagens que Kardec recebia, ele não podia tratar para dentro da universidade, principalmente porque vinham de comunicações mediúnicas. Então ele tinha que tratar com o seu devido rigor, né? Então, conversamos também sobre isso, apresentamos esses princípios e explicamos, afinal de contas, o que é a psicologia transpessoal. É uma escola da psicologia, hoje já é mais conceituada, né? Considerada por Abraham Maslow, que viveu durante 1908 até 1970, e é classificada como a quarta força da psicologia, sendo a primeira a psicanálise, em seguida a psicologia comportamental e a terceira a psicologia humanista, chegando então na psicologia transpessoal. Vai além dessa questão de quanto que você se sente prisioneiro, né, ao seu próprio corpo físico e escravo do seu próprio corpo físico. O quanto que você... E por aí vai, né? Por isso que fala transpessoal. Ultrapassa essa carcaça corpo físico, né? Já consegue reconhecer que o corpo físico é o uniforme de trabalho e você não é esse corpo físico. Sim, você não está sendo dirigido simplesmente pela satisfação física. Freud identificou isso muito bem, e ele também não está errado. Várias pessoas ainda estão nesse nível de estar 100% dependente da satisfação somente do corpo físico. Precisa comer certos alimentos, senão não tem alegria. Se um dia falar que vai ficar 6 meses sem poder comer alguma coisa, nossa, é uma tristeza profunda. Causa até melancolia. Mas é simplesmente uma forma de alimentar um uniforme de trabalho, um escafandro, né? Como se fosse uma vestimenta. Por que tanta prisão de uma maneira desconcertante, né? Para a própria consciência? Então nós passamos também por isso, falamos bastante sobre a psicologia transpessoal. Outras contribuições foram necessárias, né? A parapsicologia, a psicobiofísica. Se vocês buscarem esses termos na internet, vocês vão encontrar.
A própria psicotrônica ampliou os horizontes do homem completamente. Propiciou-lhe o encontro de outras dimensões da vida e possibilidades extrafísicas de realização, que permaneciam soterradas sob os escombros do inconsciente profundo. Então, sim, tem uma visão muito que transcende simplesmente essa questão de se enxergar como alguém que concorda com a filosofia materialista, mas com aspirações espirituais. Vai entender, né? Então, para desconstruir esses aspectos, várias outras almas se debruçaram em diversos tipos de trabalhos que foram pilares essenciais, né, para que pudesse realmente se consolidar a psicologia transpessoal. Então, avançamos igualmente em entender como é que Kardec então aponta e deixa claro no Livro dos Espíritos, por exemplo, na organização do Livro dos Espíritos, tem a pergunta 919, onde conversamos também na última reunião, afinal de contas, qual o meio prático? Qual o meio prático? Eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu tenho um desvio, eu sei que eu tenho alguma coisa meio desordenada na minha consciência. Como é que eu melhoro isso? Qual é o meu meio prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Esse resistir à atração do mal também explicamos, né? Não é resistir à atração do mal porque o mal precisa de você. Não, é o mal que é ausência de bem, ausência de experiência em práticas do bem, geralmente te dá espaço a somente seguir agindo no mal. Como que você pode resistir e não querer voltar aos velhos hábitos? E não querer voltar a simplesmente seguir o que, na verdade, você sempre seguiu? É essa resistência que ele está falando. Não é resistir à atração do mal como se o mal estivesse longe, externo de nós. Como se estivesse externo de nós e fosse um grande campo magnético, que você fica resistindo, fazendo força contrária para não ser puxada. Seria maravilhoso, é só se afastar mais umas 30 léguas e acabou. Nada mais consegue atuar sobre você, mas não é assim que funciona. O problema é que a atração do mal, ou seja, essa ausência de práticas no bem, que nós já vivemos. Nós vivemos agindo sem amor, sem carinho, sem zelo, sem atenção, sem cuidados, sem os princípios da benevolência para com todos, sem a compreensão e a tolerância para com as imperfeições alheias, sem o perdão das ofensas, em todos os minutos do dia. Aí quer viver totalmente alheio a todos os sentimentos da caridade. E está achando que não está se abraçando com todos os aspectos do mal. Claro que vai acabar abraçando. Se você não perdoa, você quer dizer que você não aceita a reconciliação, no mínimo você se afasta e deixa de exercer o amor para com aquela outra alma. Ok? Todo mundo entendeu isso? Isso é claro, isso é até óbvio. Só que isso é um mal. Deixar de fazer o bem é um mal. Você encontrar recursos e desculpas e até mesmo classificações. Olha, se acontecer isso, eu desligo meu coração. Se acontecer isso, eu não quero mais fazer o bem. Se acontecer aquilo outro, a vida não presta. Então, quando a gente começa a gerar esses tipos de listas infográficas, né, quase que um infográfico, informando, olha, passou esse limite, acabou. Eu vou reagir mal, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É meio até que óbvio. Né? Ou seja, não é para resistir ao mal que está externo. É o mal que já habita, que sempre habitou em nós. Que, na verdade, é apenas a falta de experiência em agir no bem. Toda vez que deixamos de agir no bem, seja porque estamos agindo contrário ao bem, estamos deixando, não vou fazer nada, vou ficar em cima do muro. Eu não vou fazer mal e nem vou fazer o bem. Aí descobrimos com Cristo que não fazer nada é fazer o mal. E aí então, a gente tomou vários sustos, né, nesse aspecto. Então, qual foi o meio prático que ele falou? Olha, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Você precisa se conhecer. Não, esse assunto eu não consigo tratar bem. Se a pessoa fala isso para mim, eu explodo isso, você tem que entender por quê, né?
Por que você explode? Por que você fica tão mal? Por que esse assunto é tão desconcertante? Por que ele é tão destruidor? Não destruidor dos outros, mas destruidor dos seus pilares, dos seus fundamentos, né? Então, comentando a resposta, Santo Agostinho, no caso o espírito, né, já na condição de fora do corpo físico, entra, entre outras considerações, explicitou. E aí comentamos sobre a mensagem de Santo Agostinho sobre esse respeito, né? Comentando claramente como é que alguém pode se julgar a si mesmo, conhecer a si mesmo, se na verdade há um conflito de interesses. É verdade, há um conflito de interesse. Né? A pessoa não vai conseguir dar uma desculpa. Né? Ah, mas isso aqui, mas eu tentei fazer o melhor, eu queria fazer o bem. Né? Então, sim, isso é muito real, mas tendes o meio de verificar se não pode iludir-vos. Né? Quando a pessoa... E aí aqui eu discordo um pouco... Não é que eu discorde de Santo Agostinho. Eu acho que essa mensagem, ela se torna incompleta se o seu coração não está realmente direcionado a querer se transformar. É isso que eu estou querendo dizer. Antes que alguém me julgue mal a respeito disso. Porque ele fala o seguinte: mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, é só você se perguntar: como qualificaríamos se fosse aplicada por outra pessoa? Né? Na verdade, esse conceito apresentado por Santo Agostinho foi posteriormente acrescentado por outros filósofos aqui na Terra. Vários filósofos falaram, tem um explicitamente que trata exatamente da mesma maneira. Olha, se você acha errado, se você acha normal pegar um saco cheio de lixo e sair espalhando pela rua, se você acha que não tem problema nenhum, não há mal nenhum nisso, ué, então tudo bem, então imagina todo mundo fazendo isso. Ah, essa pequena corrupção aqui, esse pequeno desvio de dinheiro, não é nada, não tem problema nenhum. Ué, então imagina todo mundo da empresa roubando a própria empresa. E cada um pode sacar milhão para cá, milhão para lá. Não tem empresa que sobreviva, não tem empreendimento que sobrevive. É impossível. Né? Então, qual é o problema? Qual é o problema desse tipo de argumentação quando a pessoa não está realmente voltada para a transformação moral que ela realmente quer praticar, que ela quer realmente se consolidar? Qual é o problema dessa frase que eu gosto de questionar? É algo pessoal, tá, gente? A doutrina espírita não fala nada sobre isso, porque a doutrina espírita, quando está falando sobre transformação moral, ela já sabe que você está realmente disposto a fazê-lo. Você não está indo tipo tem uma manada de gado indo para uma direção, vou também. Ela sabe que não é isso. Sabe que você realmente está consciente que você quer se transformar moralmente. Mas quando que essa pergunta aqui não funciona? A pessoa se auto-perguntar isso. Vou dar um exemplo. Imagine que todas as pessoas, todas as empresas, por exemplo, que estão dando entrada num processo, por exemplo, no banco, até mesmo nas instituições financeiras, eles estão, por exemplo, decretando dificuldade financeira. Existem diversas outras empresas e diversas outras atividades paralelas que vão tentar se beneficiar dessa situação difícil da outra empresa. E não é proibido, não é ilegal. É isso que eu estou tentando explicar. Existem muitas coisas na Terra que não é ilegal. Eu diria que alguns não vão nem achar imoral, muito menos antiético, se é que a gente pode falar que existe ética. Eu sou totalmente contra a palavra ética. Né? O instrumentalizar a moral, eu sou contra. Moral é moral e acabou. Não tem que ter ética, tem que ter moral só. Se aquele espírito ele já está buscando se moralizar, não existe aspectos que ele acha que pode ser difícil de entender, que pode ser difícil de articular. Ele está sempre pensando mais no próximo do que nele mesmo. Porque ele está fazendo já esse esforço. Ele quer fazer esse esforço, ele tem essa preocupação em todas as negociações, em todos os princípios. Então, você vai observar, por exemplo, é a empresa que está numa dificuldade financeira e ela precisa vender ativos, por exemplo. Não, é ela que precisa vender. Eu não preciso comprar.
Então eu vou negociar e vou pagar abaixo do valor de mercado. Mas isso não pode ser algo natural das consciências que estão realmente querendo se transformar. Você vai pegar o que a pessoa está passando por uma dificuldade maior, comprar mais barato e vai dizer que foi um bom negócio. Não, mas ué, o objetivo não é fazer dinheiro? Não, o objetivo é você progredir aqui na Terra. Esse negócio de o objetivo é fazer dinheiro é aquele que está vivendo sem nenhum princípio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É muito estranho, porque tem vários detalhes que a nossa consciência se abriga em lógicas que não têm sentido. Então, por exemplo, você fazer essa mesma pergunta para várias pessoas que acham que é normal fazer esse tipo de reação, ter esse tipo de atividade, ter esse tipo de comportamento, essa pergunta não funciona. A pessoa acredita que tudo se autoequilibra sozinho. Que tudo. Mas você vai se autoequilibrar destruindo ainda mais o outro. Como é que isso pode ser natural? Não pode ser natural. Então, é esse problema, né? A gente vive quase que 2, 3 vidas numa mesma consciência. Animamos aspectos de consciência de acordo com o assunto. Isso é estranho, né? Muito estranho. Temos que observar por que estamos reagindo assim. Ah, porque quando se tratar de dinheiro, eu penso de um jeito, mas sempre com relação ao seu, tá? O dinheiro que vem do seu suor, do seu trabalho, da sua dificuldade, quebrou pedra o dia inteiro. Aí você foi lá e recebeu seu cascalinho. Aí o que você vai fazer com esse cascalinho? Aí você montou um empreendimento de quebrar pedra. Aí o empreendimento está indo mal. Tem que vender máquina, tem que vender isso. Ué, mas todo mundo vai pagar abaixo do valor de mercado? E você vai achar que isso é natural? Quem é o dono do negócio não acha natural. Vai até falar, poxa, amigo, eu estou precisando tanto. Eu tenho que saldar essa dívida aqui com o governo, né? A primeira coisa que o governo, lei de falência, cobra não é pagar os fornecedores. É pagar justamente a dívida que tem com impostos, né? Impostos para com o governo. Então, existem diversas formas de desequilíbrios na Terra que não são apontados por ninguém. E é estranho você observar que mesmo as que são apontadas, uma grande maioria não cumpre. Cria mecanismos de se esconder e fraudar, ignorar e fraudar. Mas porque o objetivo é ficar rico, o objetivo é né? A pessoa tem 100 milhões, o objetivo é ter 200 milhões. Não estou criticando quem faz isso diretamente. Estou dizendo o seguinte, cada um que faz isso precisa olhar para a própria consciência. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente só muda o assunto. Então, o assunto é dinheiro. Depois, o assunto é relações de convivência. A pessoa quer ter sempre razão. A pessoa tem vários aspectos da consciência que permeiam o mesmo problema. A essência é a mesma. Só muda o assunto. Né? Então, a pessoa manipula os outros para conseguir o que quer. Manipula os outros para tentar desviar a atenção e fazer o que bem entender para alcançar os seus próprios objetivos, em detrimento, ou seja, em prejuízos de terceiros. Mas você está causando isso em prejuízos de terceiros? Você não disse que queria seguir o Cristo, que queria, poxa, mas não é estranho? A pessoa, não, mas eu quero seguir o Cristo. Lá na igreja, lá no grupamento, no grupo espírita, lá no grupo não sei aonde, né? Na verdade, grupo de pessoas, o nome é igreja, né? Isso significa a palavra igreja, é um grupamento de pessoas. Então, em cada grupo desses, não, a pessoa quer operar com vários tipos de consciência. Não, no trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra. Não, onde eu frequento, que eu digo que eu estou praticando a minha religiosidade, eu sou outra pessoa. Como se religiosidade fosse 1 hora por semana. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós não vivemos o que Santo Agostinho está falando. Nós não vivemos o equilíbrio da nossa consciência em todo e qualquer ambiente que estamos vivendo. Mas nós já nos acostumamos com isso e achamos que estamos em perfeito equilíbrio para conosco mesmos. Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar. Essa parte ninguém enxerga. Ninguém enxerga. Ah, não, mas como é que eu vou tratar bem um colega de trabalho como que eu estivesse tratando meu filho e minha filha? Ué, mas qual é a diferença em relação a Deus? Ambos não são filhos de Deus?
ambos não são importantíssimos para Deus? Ah, mas eu não trabalho, eu não gosto muito dessa pessoa é esquisita, essa pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas quem disse que você também não é esquisito para ela? Quem disse que ela não está olhando para você achando que você também é esquisita? Então a gente vive essas coisas de viver como se a nossa consciência pudesse fazer o seguinte, olha, eu tenho dentro da minha consciência vários cômodos. Quando eu vou para o trabalho, eu vou para o cômodo, chamado cômodo do trabalho. Quando eu vou para casa, eu vou para o cômodo do quarto. Como se fosse vários departamentos. E a consciência reage de formas diferentes em cada um desses departamentos. Como se você pudesse viver a sua moral em aspectos diferentes. É impossível. Vai dar errado. Vai dar muito errado. Como é que você vai deixar um canteiro de paz e alegria por onde você passar? Se você acha que alegria e paz, eu não tenho que produzir paz para os outros. Eu não tenho que ajudar o trabalho do outro. Lá no trabalho, cada um tem o seu, que se vira o outro. Ele que passa pelas dificuldades dele. Não sabe fazer o trabalho dele, não? Bem feito, quem mandou não se esforçar para aprender. Ué, mas acabou o amor? Se esgotou o amor? Acabou o princípio de viver um princípio mais elevado? Então daí essa dificuldade tão grande em fazer balanço moral. Sempre achamos que está tudo perfeito. Porque quando eu vou para o trabalho, eu reajo com as pessoas do mesmo jeito, que eu acho que eu tenho que sempre reagir. Ué, mas e se ficou faltando muito mais amor, muito mais empenho de carinho, de zelo, de respeito? Não estou falando só de cordialidade, não. Estou falando, às vezes, de aspectos complexos que tem que ser feito. Fulano, isso aqui está errado, você está fazendo errado. Vai dar errado lá na frente. Vamos lá, vou te ajudar. É assim que faz o certo. A pessoa pula na frente, como se estivesse mergulhando na água, entra no alto mar e fala, não, é assim, é assim. Você não está sozinho, estamos juntos nessa. E prossegue, volta para a sua tarefa. Então, é muito desafiador, tem que ter muita coragem de viver isso 24 horas por dia. Porque quando deixamos o corpo físico, durante a noite, vivenciamos também a nossa consciência em outro departamento. Queremos sempre entrar em cômodos estranhos. E não dá para viver assim. Então, ela deixa claro, dê balanço no seu dia moral. Né? Dê um balanço nesse dia moral. No caso aqui, o próprio Santo Agostinho está recomendando isso. Né? Dê um balanço no seu dia moral. Avalie realmente. Você conseguiu ser mais bondoso? Você conseguiu ser mais fraterno? Porque isso é lucro. É esse lucro que você está buscando. Você está buscando ser mais bondoso, mais fraterno, mais compreensivo, mais zeloso, operando diretamente com as pessoas. Ah, mas eu não tenho dificuldade de falar com as pessoas. Às vezes não é falar, é fazer. Alguém foi lá, derrubou um negócio no chão, sujou o chão todo. Não vou ficar aqui depois da hora para limpar, né? A pessoa que se vira as costas e vai embora. Ué, então não venha fazer um balanço moral achando que isso é normal. Entenderam o que eu estou querendo dizer? A pergunta não vai funcionar nunca. Pergunte como qualificaríamos se fosse praticada por outra pessoa. Você sempre vai falar assim, ó, se foi ela que derrubou, ela que limpe. Não é mesmo, pessoal? E todo mundo concorda. É isso mesmo, cada um que cuide do seu, que não sei o quê. A pergunta não funciona. A pergunta não funciona. É isso que Santo Agostinho não está tratando aqui, tá? Santo Agostinho está tratando do seguinte aspecto. A pessoa quer realmente gerar resultados no lado positivo do gráfico. Ela não quer ficar mais no 0 a 0. Ela tem certeza absoluta que ficar no 0 a 0 não é vitória. É derrota. Porque a experiência passou, a oportunidade passou. E Deus acreditava que iríamos agir no bem, com amor, com zelo, com esforço, com dedicação. E às vezes a gente pega, eu não vou fazer isso, né? O outro se vira. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por que essa pergunta de Santo Agostinho? Quando que ela não funciona? Quando você já concorda que todo mundo está fazendo assim, por que sou eu que vou me sacrificar? Por que todo mundo está fazendo assim? Por que só eu vou renunciar? Mas a pergunta não é que todos tenham que fazer para que você possa fazer também. Ao contrário. A pergunta está falando só se seria um aspecto muito ruim.
Né? Porque, por exemplo, como a gente vai chegar hoje no planeta e falar o seguinte no planeta? Essa mesma pergunta. Ah, se todos fossem egoístas, seria bom ou ruim? Alguém fala assim, mas olha só, posso levantar a mão? Mas todo mundo é egoísta. Cada um quer cuidar do seu e tal. Ninguém quer atividade que seja coletiva e que seja realmente um trabalho em equipe para com todos. Ninguém quer dedicar tempo para o outro. Ok? A gente tem que ser verdadeiro com relação a essa pergunta. Então, essa pergunta aqui é para quem já está vivendo o que antigamente chamávamos de estoicismo. A pessoa não tem dúvida sobre onde e como se comportar em cada cômodo da consciência. A pessoa só tem um único cômodo. É a consciência que quer marchar para Deus. É a consciência que quer realmente exercer o bem ininterruptamente. E de preferência que pudesse crescer numa ascensão exponencial de bem. Né? Se hoje eu fiz bem 1, amanhã eu quero fazer 10, depois quero fazer 100, depois quero fazer 1000. Né? Num princípio de 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10 e sempre multiplicando. E de preferência que essa taxa possa ser até acelerada entre ela mesma, né? Ou seja, uma segunda taxa de aceleração. Por quê? Porque esse é o problema. É muito tempo parado sem amar. É muito tempo parado sem gerar nada positivo. Então, esse balanço que ele está trazendo aqui é complicado de fazer. Muito complicado. Porque se nós não realizarmos esse balanço, não estaremos conhecendo a nós mesmos. Estaremos sempre justificando tudo. Nossa, eu não ajudei fulano no trabalho. Nossa, eu não fiz tal coisa. Sabe por quê? Poxa, não era minha função, né? Eu não ganho para isso. E a pessoa depois se aposenta. Né? Ou então não tem nenhum vínculo empregatício em tal lugar. Aí alguém vai e te pede uma ajuda para fazer outra coisa que tem nada a ver com o que você faz. Ei, eu não sou formado nisso. Eu não tenho... Pergunta a alguém que trabalha com isso. Né? Como a sociedade está departamentalizada, toda a sociedade já está em departamentos. Então, se alguém tem uma dificuldade no portão da casa dele, que está com problema, você fala assim, chama um caldeireiro para soldar o portão, ele que se vire com você. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não vai ajudar a pessoa em hipótese nenhuma. É esse o problema. Poxa, me ajuda aqui a cuidar do meu filho aqui que eu preciso do banheiro. Ei, eu não sou cuidador de criança. Contrate uma babá, se vira. As pessoas falam isso em outros países normalmente. Você conversa com o americano, é assim que ele trata as coisas. Você conversa com o alemão, com o europeu, é exatamente assim que eles reagem. E a gente acha que isso é o modelo de vida que todo mundo tem que buscar. Mas é contrário a todo aspecto do que você veio fazer aqui na Terra. Você não veio aqui para trabalhar somente no trabalho que você está trabalhando. É isso que é o chocante da história. Tem uma mensagem sobre isso no livro Jesus no Lar. É uma mensagem chocante, porque o Cristo fala diretamente sobre isso. Se você só está se empenhando em querer progredir somente nas horas que você trabalha, cuidado, tudo que você vai receber é simplesmente o recurso do salário. E nada mais. Nada mais. É chocante ouvir isso. É chocante, porque você pensa, não, do ponto de vista o ponto de vista espiritual, o trabalho edifica o homem. Eu estou lá trabalhando 8 horas por dia, né? Estou lá na situação difícil, lá no trabalho, não sei o quê, né? É pesado, é isso, é aquilo. Poxa, eu estou me esmerando tanto. Eu tenho certeza que essas horas gastas lá serão suficientes para fazer com que eu vou evoluir numa taxa maravilhosa. Mas como você está agindo com as pessoas? Como você está agindo com relação à tarefa? Então, conhece-te a ti mesmo. Ele é duro, ele é complexo. A gente não quer enxergar isso tudo. Caramba, não é que eu sou egoísta mesmo? Caramba, não é que eu sou pedante, não é que eu sou orgulhoso? Caramba, olha só, tem um gargalo gigantesco aqui de vaidade. Cara, como é que eu criei isso tudo ao mesmo tempo? Eu não quero mais viver isso. Eu quero viver com outro aspecto. Eu quero viver os princípios da humildade. Eu quero perceber que tudo isso foi empréstimo. E que eu aqui usei mal, igual uma criancinha. Igual a criancinha pequenininha que tem tudo na mão. Começa a se achar o rei do planeta Terra. Daqui a pouco quer mandar em adulto, quer mandar nos pais, quer mandar em tudo. Aí como é que ele descobre que ele não manda em ninguém? Primeiro quando os pais desencarnam. Segundo, quando vão trabalhar em algum lugar onde ele é subalterno.
Tenta mandar no seu chefe, ué. Boa sorte. Não vai dar certo. E aí começam os problemas. Meu trabalho é horrível, meu chefe não presta. Aí depois você acredita. Não, se fulano está falando isso porque é verdade, né? Tem certeza? Tem certeza que era esse o papel que ele deveria estar lá cumprindo? Né? Então, essa resistência toda que nós temos para com o próximo é oriunda de nós mesmos. Ah, mas só posso trabalhar com todo mundo que é perfeito. Tudo bem, espera todo mundo virar espírito de luz e tenta trabalhar com essas pessoas. Mas enquanto estamos aqui tentando nos aprimorar, já existe espírito de luz. Você tem acesso a eles? Não. Não é esse o trabalho. O trabalho íntimo é trabalhar com todos que estão à nossa volta. Todos que estão um pouquinho melhor e um pouquinho pior, não importa. Todos somos filhos de Deus. E temos que aprender a nos irmanarmos para o Pai, para nos tornarmos uno. É essencial assim compreendermos, né? Então, avançando um pouco mais, desculpa aí essa reflexão. Cadê? Paramos aqui, ó, nesse parágrafo. Então, retomando a linha do pensamento, nesse processo de análise diária, essa análise diária, tá, gente? Que requer avaliação. Essa análise em que sentido que ele está falando aqui? É sobre isso que eu falei. Ó, isso aqui é super comum, todo mundo faz isso. Todo mundo pensa e reage dessa forma. Cuidado. Muito cuidado quando você perceber isso. Está na hora de começar a fazer uma avaliação sobre isso. Isso faz sentido para esses princípios que eu quero viver do Cristo? E eu acho que não. Você consegue reconhecer como poderia agir ainda melhor? Você consegue fazer um diagnóstico? Então, essa análise que ele está falando aqui não é trivial. No caso, agora já é Joana, tá? Quando Joana está falando sobre isso, não é trivial. Então, e ela está falando, na análise diária e contínua dos atos, o alto e halo amor serão decisivos para a avaliação. Ah, como assim? Você não pode, por exemplo, imagine que você é um pintor. Aí você começa a criticar a sua própria obra. E você tem um certo problema de si para consigo. Tudo que você faz, você não gosta. Você acha que todos os quadros que todo mundo pinta são lindos e os seus são horrorosos. Você tem um problema. Isso é só um exemplo, tá, gente? Para a gente poder raciocinar sobre isso. Assim também é com relação a quem nós somos. Nós nos enxergamos muito mal. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo já deixa claro. Você só vai conseguir enviar ou praticar o nível de amor para com o próximo sempre se você tem algum tipo de capacidade de amar a si mesma. Então, se você não consegue fazer o chamado auto-amor, ou seja, a si mesmo, e aí você não vai conseguir exercer o halo amor, que é o para com o próximo, ok? Mas o que ela está tentando dizer aqui é o seguinte, nessa análise, você, quando está falando do halo amor, que é o amor ao próximo, você nunca vai dizer o seguinte, essa situação que eu estou analisando, ela só deu essa confusão toda porque o outro é que não presta. Pô, também, né, Beltrano, né? Beltrano é uma pessoa horrível, né? É uma pessoa, que fala assim, fala assado, é uma pessoa horrorosa. Mas isso não é maneira de você falar para com o próximo. Isso é falta de amor para com o próximo. É um sentimento que você não deveria estar sentindo. É uma emoção totalmente translocada. Parece um cavalo correndo dando coice em todo mundo. Você não deveria estar enxergando o próximo assim. Se o próximo possui um monte de problemas, né? Precisamos compreender que temos que animar o sentimento da indulgência. Ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias. Se você consegue perceber que aquilo ali é uma imperfeição, você sabe que depois ele vai superar aquilo. Vai deixar de existir aquela imperfeição naquele espírito que é imortal, igual a você. Então, por isso está falando, olha, não adianta se você querer fazer análise de situações, análise de casos, se você não cria um respeito expressivo para o próximo. Não tem como. O respeito é o básico. Compreender que ele é uma criatura extremamente importante para Deus é o fundamental, é o pilar. Esse halo amor é esse o pilar.
E você também se auto-observar. Eu também tenho defeitos, eu também tenho problemas, mas eu tenho potencial de resolvê-los. Aí tem a base do auto-amor, ok? Você não está falando o seguinte, puxa vida, eu não consigo isso porque eu sou uma pessoa horrorosa, eu não consigo isso porque não sei o que lá, eu sou uma pessoa desgraçada, quem sou eu para amar alguém? Quando as pessoas começam a falar isso, chega a me irritar, na verdade. Uma coisa que me irrita profundamente quando as pessoas ficam se autodepreciando, como se isso fosse uma marca de humildade. Isso é uma marca de orgulho. Um orgulho desgraçado. A pessoa nunca se acha efetivamente capaz de fazer nada. Por quê? Porque ela consegue se desconectar de todo mundo e viver individualmente, sem precisar de ninguém, separada de todos. E acha que isso é natural. Isso é orgulho. Por que é orgulho? Porque a pessoa não quer, no dia a dia de fazer uma tarefa, demonstrar que não sabe fazer isso, demonstrar que não sabe fazer aquilo. Pega uma pessoa de idade e tenta corrigir a pessoa, né? Arruma uma maneira, por exemplo, vou dar um exemplo. Pega uma pessoa de idade, tipo assim, 30, lá para casa dos 70, 80 anos, chega para ela e fala o seguinte, não é assim que corta a cebola. Você sempre cortou a cebola da forma errada. Esse é o jeito mais certo de cortar a cebola. Você está arrumando uma encrenca. Você está arrumando uma encrenca gigantesca. Gigantesca. Primeiro, você não falou com amor para com o próximo. Você poderia ter falado se colocando lá embaixo. Puxa vida, outro dia eu aprendi que existe uma maneira melhor de cortar a cebola. E olha que eu corto assim há tanto tempo, uma dificuldade tão grande. Você nunca aponta que o outro está fazendo errado. Porque você acha importantíssimo o próximo. Você não acha que tem que transformar o próximo chicoteando ele. Esse é o princípio do amor. Você não quer fazer assim. Aí você fala, puxa, aprendi de uma maneira tão diferente. Posso mostrar para você? Eu fiquei tão encantada. Eu tento passar isso para todo mundo. Essa experiência que é minha. Que é uma surpresa minha. Porque eu preciso. Olha só como eu cortava e como é que eu aprendi a cortar. Então, a pessoa não só respeita o próximo, quando a pessoa respeita a si mesmo. Porque ela sabe que ela tem processo de melhoria. Né? Eu sei que daqui a pouco eu vou aprender mais uma forma de cortar cebola que vai ser ainda melhor. Mas aí você vai descobrir como que o próximo vai reagir. Eu vou dizer, porque eu já fiz esse experimento psicológico com um monte de gente. Adoro fazer esse tipo de coisa. 99% das pessoas vão falar o seguinte, que interessante, hein? Poxa, que legal. A pessoa não vai discordar de você. E no final vai falar assim, mas eu vou fazer só do meu jeito. Eu vou continuar fazendo do meu jeito. Aí você fala assim, mas olha só, assim não vai grudar cheiro no seu dedo, não vai afetar os seus olhos. Eu não tenho problema com isso, porque eu já me acostumei com essas dificuldades. A pessoa acha que isso aqui é a vitória. Ok? A pessoa acha que isso é a vitória. Suportar as dificuldades. Nem minimizar. Aí olha só o problema com relação ao auto-amor e ao amor. Se você acha, olha só, se na sua consciência você atribuiu a seguinte sentença, temos que aprender a suportar dificuldades. O que automaticamente você vai fazer para com o próximo? Você vai criar as mesmas dificuldades que você tem e que você viveu. Você nunca vai querer que a vida do próximo, ou da próxima geração, seja mais fácil. Tem pessoas que vivem falando isso. Não, olha só, gerações com dificuldades são muito esforçados e criam um presente melhor. Gerações que não querem trabalhar, que não quer isso, que não quer aquilo, vão criar uma próxima geração ruim. Mas assim, estamos discutindo alhos e bugalhos. A essência é a mesma. A essência é a mesma. Qual é a essência? O padrão de progresso. O padrão de progresso é entregar o bastão. Por que explicar com as mesmas dificuldades? Por que propagar dificuldade se você pode propagar facilidade? Isso se observa em todas as atividades humanas. Você em local de trabalho, em escola, o professor vai dar aula do mesmo jeito. E ele vai dizer, foi assim que eu aprendi. Foi com essa dificuldade.
E ele propaga a mesma dificuldade que ele teve há 20 anos atrás, há 30, 40 anos atrás. Vai entender essa psicopatia. Então, o primeiro problema é isso, reconhecer que nós somos psicopatas. Eu sei que é uma palavra difícil de ouvir, mas eu gosto de enxergar dessa maneira. Porque quem ama, quem quer realmente amar o próximo, ele não quer que o outro tenha as mesmas dificuldades. Ele quer que tenha dificuldades novas, que ele não enxergou ainda, que ele nem conseguiu sequer exercer. Gente, eu vou ter que esperar só o pessoal retornar. Aí a gente continua. Então vamos lá, né, gente? Vamos continuar então. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Não, pode falar, Cláudio. Olha, eu vou ser sincero a você, Tosélio. Não sei como os outros companheiros conseguem, mas eu não consigo acompanhar, cara. Sinceramente, o raciocínio de tudo que você comenta, companheiro, eu não consigo. Você perguntou se tem alguma dúvida, as dúvidas são imensas, entendeu? Mas eu não vou atrapalhar o estudo, não. Pode prosseguir. Estou me esforçando por aqui. Não, sim, mas é importante ter dúvida. Na verdade, minha função aqui não é trazer clareza. Não é trazer perfeição de entendimento. Porque não é esse o objetivo de Joana. Joana vai falar de situações aqui difíceis da gente entender. Então, por exemplo, o que está assim, entre parênteses em itálico, não está no livro. Isso não está no livro. Isso são sinônimos para análise. Para deixar claro que essa análise aqui, ela é mais profunda. Ela está convidando a gente a fazer análises mais profundas. Né? E assim, é importante ter dúvidas. É importante ter dúvidas. Mas a questão é, por que nessa análise diária, contínua dos nossos atos, ela está falando sobre os nossos atos, você vai analisar o seu próprio ato. Ah, eu fiz assim. Ah, fulano falou comigo, eu reagi assim. Você reagiu assim por quê? Alguém vai dizer o seguinte, foi por causa de estresse. Eu já ouvi falar sobre isso numa conversa não sei aonde, num estudo não sei aonde, e alguém falou que é estresse. E entendeu? Isso não é análise. Você não está analisando o ponto nevrálgico, o ponto central da sua própria consciência. Você não... Joana fala sobre isso. Essa é a parte mais difícil de entender, Joana. Joana diz o seguinte, você não é as emoções como você reage. Você não é esse pensamento que você acabou de animar. Você é o espírito imortal que está observando como que certos aspectos da sua consciência, com certas situações que estão interconectadas, como você reage. Você está se vendo como você reage. Por isso que é tão difícil entender o que o Joana está falando. Joana fala num nível de profundidade muito grande. E ela deixa claro, essa consciência que você está animando agora, essa percepção que você diz, eu sou eu mesmo, essa identidade psicológica que você está animando agora, é apenas uma das camadas, como se fosse uma grande cebola. São várias camadas, várias encarnações. Hoje o que você fala, você discorda do que falava 3 encarnações atrás. Mas vários aspectos de 3 encarnações atrás foi o que deu base e pilar e fundamentos para certos aspectos da sua consciência de agora. E aí vai começar a surgir aquela polêmica que tem em todas as obras, principalmente nas obras mais profundas de Joana, que é tratar realmente do o ego, né? E o self. O ego é a sua consciência de agora, a sua percepção atual agora. Você se identifica com o seu nome, você olha para o espelho e você se reconhece. Mas esse corpo físico não é seu. Você nunca teve esse corpo físico.
Há milhares de anos você vem reencarnando. Você não se reconhece com esse corpo físico. Você não se reconhece com esse nome. Isso não é você. Você é muito mais do que isso. Você é a média ponderada para cima em relação a todas as ações equivocadas ou não importa. Tudo isso construiu quem você é. Com relação ao self. Só que o self, que é o espírito mortal, ele tem objetivos grandiosos. Ele tem objetivos complexos. E você está em contato com esses objetivos quando deixa o corpo físico durante o sono. Você nunca está distante do self. Você sai do corpo físico e você pensa, puxa vida, eu quero tanto evoluir, eu quero tanto progredir, eu não quero mais ficar assim. Por que eu não estou conseguindo? Aí você volta para o corpo físico. Nossa, esse sono foi difícil, foi pesado. Dormi mal. Um sono perturbado. Não sei o que aconteceu comigo. Não sei quem foi o espírito desencarnado que me perturbou. Ainda bota a culpa nos outros. Mas somos nós mesmos que estamos nos perturbando. Não tem ninguém perturbando a gente, não. E se tiver, é incentivo. Desperta. Você, como espírito imortal, quer avançar para Deus o quanto antes. Você está aí agora prisioneiro, estou falando de forma genérica, né? Estamos todos aqui, de certa forma, distraídos e prisioneiros de bobagens porque nós queremos. Porque estamos realmente somando mais uma camada de consciência em nós mesmos. E por enquanto, é muito difícil viver profundamente esses valores do self, que é da consciência mortal. Mas tem hora que a gente lembra, puxa vida, o que eu estou fazendo? São as perguntas filosóficas mais complexas. O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? De onde eu venho, para onde eu vou? O que vai ter depois de eu desencarnar, deixar o corpo físico? A pessoa começa a se questionar isso tudo. Muitos só se questionam lá para 80 anos, 80, 60, 70, 80, só se preocupam nesse período. Depois que já passou todo o tempo. Só que todos nós estamos 1/3 do tempo fora do corpo físico, pelo fenômeno chamado sono, e 2/3 no corpo físico. Vestindo uniforme de trabalho. Todos vão ter que vestir uniforme de trabalho. E você só vai poder usar fragmentos dessa consciência, de outras consciências que você animou. Então, se você errou demais na área de engenharia, ou na área do direito, ou na área do poder, você não vai poder ter tantos acessos àqueles recursos que você tanto praticou. Aquilo já te enfiou para um buraco, você vai cair mais ainda num buraco. Ok? Aí você deve estar pensando assim, o que isso tem a ver com a análise diária dos meus atos? Que você tem um pilar fundamental, todos nós temos, um pilar fundamental de preceitos. Temos conceitos no nosso subconsciente operando continuamente. Então, se a situação, você quer ter uma vantagem, você acha normal menosprezar o próximo. Vou dar um exemplo genérico. Surgiu uma vaga para diretor. Vamos supor que você quer muito se tornar diretor de alguma coisa de uma grande empresa. Ué, mas a primeira coisa que vão testar é a sua capacidade de lidar com problemas. Porque o diretor vai ter que lidar com problemas o tempo inteiro. E existe, é claro, um conselho acionário. O conselho acionário é o dono da empresa. Eles que colocam o dinheiro em risco. Se a empresa falir, eles que perdem tudo. No máximo, o funcionário muda de empresa. Eles perdem milhões e milhões e bilhões e bilhões. Tirando isso de lado, qual é o problema dessa história, dessa escalada de atender o que você quer? Existem 2 tipos pilares fundamentais. Aquele que você quer fazer, custe o que custar, pisando por cima de todo mundo, chutando a canela de todos, para alcançar seu objetivo. E aqueles que vão falar o seguinte, não, se for a situação de eu me tornar diretor, ótimo. Se não for, ótimo também. Eu não vou fazer forças. Ao contrário, eu vou tentar encontrar alguém que com certeza será um diretor melhor do que eu. Porque esse seria o mais certo. Entendeu? Como é que você vai analisar os seus atos se você não ponderar com princípios morais de altíssimo valor? Esse é o problema. E todas as relações de convivência é esse duelo entre o alto amor e alto amor. Por isso que ela fala que serão decisivos na sua avaliação. Como é que você vai avaliar que um ato seu foi errado? Se você fala, não, só se torna diretor quem encontra alguém para demitir na empresa.
Ele quer checar se você tem coragem para demitir. Então eu vou lá escolher alguém a dedo, um peão, um Zé Mané lá qualquer e demitir. Para mostrar que eu tenho pulso, que eu tenho essa coragem. Não importa quem for. É um preço. Você está disposto a pagar esse preço para se tornar diretor? Você está entendendo? Você vai julgar seus atos. Mas ao mesmo tempo tem um duelo aí de princípios dentro de você mesmo. Eles estão pedindo para você se tornar alguém que você acha que você não quer ser. Não sei se vocês conhecem uma série chamada Mindhunters. Já ouviu falar? Uma série da Netflix. É barra pesadíssima. É algo extremamente... Eu adoro tudo quanto é história sobre psicopata, sobre pessoas doidas, serial killer. Eu adoro. Acho fascinante. Eu adoro todo tipo de programa sobre isso. Então, esse Mindhunters, na verdade, está contando a história do FBI quando eles começaram a criar o departamento de desenvolvimento de perfis psicológicos de quem pode se tornar um assassino. É impressionante isso. É um trabalho desafiador e mostra como foi iniciado esse trabalho dentro do FBI. Então, quando chega um ponto que o policial, né, tá lá todo animado, né, estudando psicologia, estudando o perfil do pensamento humano, estudando os problemas, as doenças, os perfis psicológicos mais esquisitos e deturpados, uma fala é a que mais choca a série inteira. Eu vou dar um spoiler aqui, mas quem quiser depois assiste e vai entender o que eu estou falando. Vou contar um pouquinho da série nesse aspecto. Chega um momento em que ele começa a perceber que existe uma série de perguntas que ele tem que compreender sobre o próximo, sobre o outro. E aí ele vai percebendo certos comportamentos e certas formas como cada um fala sobre as situações. Se ele fala de uma forma narcisista, que ele se coloca sempre superior ao outro. Você nunca vai ouvir um diretor falando que ele tendo uma reação humilde. Isso não é um aspecto de um diretor. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Acho que vocês vão entender agora. Esse policial começa a analisar. Toda hora ele olhava alguém e queria analisar isso. Aí ele começou a perceber o companheiro dele de trabalho. Ele começou a perceber o chefe da seção. Aí ele começou a observar um discurso do presidente dos Estados Unidos. Aí ele começou a elencar, né, aqueles fatores que ele foi percebendo. Aí no final ele chegou com... Ele falou, isso aqui não está funcionando, né? Esse diagnóstico não está funcionando. Aí ele chega para a professora da universidade, pesquisava já sobre isso há muito mais tempo, só que esse assunto não era veiculado para a área da força de segurança pública, né? Eis que ele apresenta para a responsável, não me recordo agora o nome da personagem, ele chega para a responsável e fala, olha, que estranho. Eu fui elencando aqui, dos 12 índices, todos, eu estou classificando aqui que o presidente é um psicopata. Ele é um psicopata. Por isso. Ele falou isso no discurso, ele falou isso no discurso. Isso é um absurdo, ele é um psicopata. Eu acho que esse pilar aqui que não funciona. Essas perguntas não estão funcionando. Aí a resposta dela foi impressionante. Ele pegou e falou assim, sim, ele é um psicopata. Qual o problema? Não, mas como é que a gente pode deixar, e ele como policial, né? Como a gente pode deixar um psicopata que pode um dia querer assassinar alguém e até exercer o poder de tirar a vida do outro, do próximo, como presidente máximo? Aí ela vai falar algo que é genial. Aquilo me marcou profundamente. Eu nunca mais esqueci essa fala dela. Ela diz o seguinte, meu caro, agora você tem que começar a se perguntar o contrário. Ele que é um psicopata e foi tomar a posição de presidência, ou somente um psicopata pode ser um presidente? Aí ele cai em si, porque ele lembra dos diversos outros diretores, dos diversos outros que ele foi percebendo aspectos de psicopatia, aspectos de formas de agir e reagir, que ele achava que pertencia à pessoa, mas ele sabia que era uma atribuição do cargo. Ó, vamos dizer o seguinte, vamos dizer hipoteticamente que você é presidente de um país
e alguém, de repente, atira 2.500 mísseis para dentro do seu país. Não importa quem foi. Pela instituição que está, pelo padrão que está instituído de segurança pública, você tem que reagir. Porque se ele jogou 2.500 e você não faz nada, amanhã ele joga 5.000. Depois ele invade, ele destrói tudo. Você vai ter que reagir. Não, mas eu sou cristão. Eu não vou invadir o país dos outros. Mas você está na função de controlar a segurança pública de um país. Vocês estão entendendo o dilema? Várias posições aqui na Terra vão levar a gente a tomar decisões, a tomar ações que cada um tomaria num nível diferente. Cada um resolveria o conflito de uma forma diferente. A questão é, você não vai nunca ver um missionário ligado ao poder. Quando você vê o missionário ligado ao poder, ele se perdeu. Ele se perdeu. Pode apostar. Porque não tem como. O elo de poder que existe na República hoje, que é chamada a maior aspecto de elo de convivência que existe na Terra, possui obrigações que aquele cargo exige. Não importa se você concorda com ele ou não, você está exercendo aquela função. Se você não exercer, é peculato. Você está cometendo um crime. Um policial não pode andar na rua, ver um crime e não fazer nada. Ele é obrigado, no mínimo, a reportar o crime e, no mínimo, a tentar, né, coibir aquele crime. É a função dele de segurança pública. Ah, tô vendo uma pessoa ali que está agredindo o outro, puxou a faca e vai... Eu sou policial, eu tenho que ir lá e não deixar aquela pessoa tirar a vida do outro. A questão é, como que você vai fazer isso? Então, a maioria das consciências hoje na Terra estão protegidas. Elas não estão nesses testes extremos sobre os atos que nós, cada um, vamos agir e reagir. É esse o grande problema. Mas dos pequenos aspectos, que são aqueles silenciosos, que ninguém escuta. É um diretor criando... É um que está disputando o cargo de diretoria. Sei lá, tem 3, 4, 5 pessoas que estão disputando. Um está arrebentando com a vida do outro. Tentando achar escândalo do outro. Tentando achar problema do outro. Ele não está preocupado qual vai ser o melhor diretor. Peraí, eu acho que ele é muito melhor, vai ser um melhor diretor do que eu. É o contrário. Eu vou estimular para que ele seja o diretor. Você não vê as pessoas fazendo isso. Se as pessoas estivessem realmente fazendo isso, elas estariam, primeiro, com alto amor muito bem estabelecido e com um halo amor muito bem estabelecido. Então a gente só consegue fazer uma boa avaliação se estamos com a nossa estrutura moral extremamente elevada. Senão você vai fazer a mesma avaliação, a mesma análise que todo mundo faz. E que todo mundo é feliz consigo mesmo. Não sei se eu me fiz claro agora, Cláudia, com relação a isso. Mas esse é o grande dilema. Então tem um monte de coisas que nós fazemos no dia a dia que todo mundo acha natural. Mas o Cristo não acha. O Cristo não acha natural. Tanto é que no livro Boa Nova, quando Jesus está conversando com os discípulos, estava lá João todo inflamado, né? João Evangelista todo inflamado. Por que, Senhor? Você perdoou a meretriz, a dívida impura. Ela tinha que ter sido apedrejada em público. Eu falei, mas por que você quer defender o apedrejamento? De onde você tirou isso? O Cristo não entendia o porquê, porque para ele não tem o menor sentido. Alguém desejar apedrejar o outro em praça pública. Hoje a maioria concorda com isso. Mas há 2.000 anos atrás todo mundo estava com pedra na mão. Todos nós que estamos aqui estávamos com pedra na mão. É sobre isso que eu estou falando. É esse o grande problema. Então os nossos atos, com o passar do tempo, foram mudando a percepção devido à evolução moral que fomos alcançando. Ok? Então, olha só que coisa intrigante que Jesus explica para João, evangelista, e conversa com ele sobre isso. Chega um momento, João continua forçando. Não, mas que isso? E a justiça divina? E não sei o que. Não, a justiça divina pertence a Deus. Você não tem por que fazer isso. Você não tem por que se tornar um criminoso para mudar um crime. Não é esse o caminho.
Não sei se eu estou me fazendo claro. Dependendo das situações, nós já temos uma opinião formada. Só que você não pega essa opinião formada e bota em análise. Deixa eu analisar essa minha opinião formada sobre isso. Deixa eu avaliar se ela tem algum elo com os valores do Cristo. Algum elo com o Evangelho, ou seja, o Evangelho do Pai, a boa nova. Será que isso tem algum aspecto de amor? Será que isso tem algum aspecto de verdade? Deixa eu checar e reconhecer aonde está a compreensão, a tolerância, a benevolência para com todos e o perdão das ofensas. Aonde isso está desenhado nesse padrão fundamental que eu animo na minha consciência. Por isso que ela está falando, na análise, o alto amor e o alo amor são decisivos para avaliação. Ou seja, o amor que você tem para com o próximo é fundamental. Senão você sempre fica com aquelas situações. Não, mas eu agi assim porque fulano me provocou. Porque fulano é raivoso. Porque fulano fala dessa maneira. Porque me falaram que tem que reagir assim, né? Todo mundo reage assim. Entenderam o que eu estou querendo dizer? É complicado. Nós sempre absorvemos uma grande parte de como que a sociedade age e reage. E Jesus fala uma frase nesse Boa Nova, da mulher adúltera. Ele fala uma frase que é chocante. Ele chega e fala o seguinte: tudo bem, ela está errada. Ela se prostituiu e está errada. Mas eu não vi ainda os acusadores de grandes filósofos e grandes pensadores que venderam sua vida por muito menos. Que venderam os seus princípios, os seus valores por muito menos. Onde estão os seus acusadores? E João ficou todo sem graça, porque ele entendia que não, que aquelas pessoas que estavam no Sinédrio eram puras. Não, que todos os filósofos que ele já tinham conhecido eram pessoas maravilhosas. Então, mas ele vai e afirma, onde estão os acusadores? Eu não vejo acusador. Gente, isso é uma pequena frase que está lá no livro Boa Nova e que a gente passa meio que correndo e não percebe. Ou seja, existem princípios que a pessoa está se autodestruindo, por interesse. Olha só, você vai escrever um livro. Vou dar um outro exemplo, Cláudio. Você vai escrever um livro. Eu quero que esse livro seja um sucesso. Você vai falar sobre evolução moral? Você vai falar sobre como é importante todos nós trabalharmos ativamente para com todos? Você acha que vai vender? Bom, vamos ser sinceros aqui. Eu acho que não vai vender nenhum exemplar. Exato, você entendeu, não vai vender nenhum exemplar. E meio que a gente fica se convivendo no dia a dia. Ó, vou fazer uma música. Hoje eu percebo. Cara, é chocante. Como que as pessoas que são músicos vendem a alma pelo dinheiro. Vendem as suas habilidades como músico para fazer dinheiro. Não é para passar uma mensagem de alegria, de contentamento, de transformação, de coragem, de motivação. Não, isso aí, poxa, não dá, né? Porque não vai vender. Aí ele bota uma música sobre o pior espectro que existe de civilização aqui no Brasil. Por que ele propaga essa música? Porque a pessoa quer ouvir isso, quer consumir isso. Então é estranho. Por exemplo, você não vai ver, por exemplo, alguém com um ideal cristão. Não, eu sou uma pessoa muito bondosa, mas eu quero, poxa, produzir uma medicação que faz mal às pessoas. Como que você pode conviver com isso? Você trabalha numa fábrica que produz uma medicação que foi provada que faz mal, mas não foi tirada do mercado por interesse financeiro. Aí você continua trabalhando lá e produzindo junto, e lucrando junto. Você está doando o seu esforço de trabalho, doando a sua capacidade para alguma coisa que faz mal à humanidade. Como é que você pode se sentir bem com isso? Então, essa parte de analisar e avaliar as nossas decisões e nossos atos, tem que ter constrangimento. Poxa, eu falei mal com a pessoa. Poxa, fiquei até constrangido depois. Eu não devia ter reagido assim. Cara, isso é um marco evolucional. A pessoa está altamente evoluindo e não está percebendo. Porque há 3, 4, 10 anos atrás, a pessoa não ficava assim, não.
É isso mesmo, não sei o que, e passava por cima do outro, como se fosse uma draga, um trator. O constrangimento, nossa, eu me senti mal por ter reagido mal. Não me senti bem, me senti triste, e não sei o que. Graças a Deus, que coisa incrível que você alcançou. É incrível, porque 1000 anos atrás você fazia 1000 vezes pior e não ficava constrangido em momento nenhum. Não tinha nenhuma epífane. Nossa, eu tive uma epífane moral que eu não devo agir assim. É sobre isso. Você começa a perceber, não, peraí, eu não devo fazer assim com o próximo. Ok? Então, essa análise que ela está te convidando para poder avaliar os nossos atos, né, serão decisivos para a avaliação. Por que decisivos? Senão você nunca vai achar que está errado. Senão você nunca vai achar que tem que melhorar. Ah, então peraí, eu tenho que ficar analisando os atos do que eu estou fazendo de errado? Não é analisar todos os atos. Nossa, eu acho que fiz uma bondade tão boa aquele dia, eu falei assim, eu ajudei Beltrano, não sei o quê. Analisa esse ato. Vê se você não fez por interesse. Vê se você não fez esperando alguma coisa em troca. Vê se você não fez só 10% e você podia ter feito 80%. Vê se você não quis se economizar. Vê se você não quis, quer saber? Eu vou fazer só um pouquinho, mas no final, né, eu vou empurrar ele para fazer, que não sei o quê. Vê se você quis botar um elo de superioridade com relação ao que você estava fazendo. É doído. Porque essa análise é impressionante. É você saindo de você mesmo e olhando o cenário mais do alto. Porque você quer marchar para Deus. Você quer perceber. Nossa, eu achei que amei pra caramba aqui, ó, 10%. Cuidei da pessoa moribunda e não sei o que, estava ali adoecida. Eu cuidei reclamando, né? Reclamando o tempo todo. Que eu queria estar fazendo outra coisa, eu não queria estar naquela situação, eu não queria ficar vendo pessoas adoecidas, eu não queria ter aquela dificuldade. Fiz tudo reclamando, mas eu fiz, né? Isso não é análise. Isso não é análise. Isso é desculpismo. A questão é, por que quando você foi chamado a servir a outra consciência que estava numa condição adversa, de dificuldade, por que você se sentiu dessa maneira? Qual foi o móvel que deu esses sentimentos? Aí você vai perceber que havia, de uma certa maneira, uma valorização de princípios sobre o que para você naquele momento era felicidade, o que para você naquele momento era contentamento. E contentamento e felicidade não era ficar fazendo aquilo que você ficou fazendo. Então você ficou meio que infeliz fazendo. Você não fez por amor. Aí você começa a perceber, eu não fiz por amor. Porque se eu tivesse feito por amor, eu estaria exercendo o alto amor. Qual alto amor? Eu ia ficar feliz por estar tendo a oportunidade de treinar e capacitar ainda mais o meu amor para com terceiros, para aquela situação difícil. Você ficar feliz. Ah, puxa vida, ainda bem que eu estou tendo essa oportunidade. Ainda bem que eu estou exatamente aqui, nesse exatamente momento, nesse exato constrangimento, para exercer o meu amor nessa função, nessa atividade. Obrigado, Senhor. A pessoa até reconhece que é uma dádiva divina para você treinar e capacitar-se em mais amor pelo próximo. É uma visão completamente diferente que a gente tem hoje, agora. Esse é o grande problema. Ah, mas então quer dizer que isso é o alto amor? É claro que é o alto amor. Você quer ficar fera em alpinismo? Você quer ficar fera em escalar muro? Você quer ficar fera em escalar rocha? Você vai ter que escalar, ué. Você tem que arrebentar seus dedos, subir, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Pô, mas isso cansa, mas isso dá trabalho. Bem-vindo ao treinamento reencarnatório. Então, nós temos que ter esse alto amor. Alto amor não é só simplesmente ficar falando, ficar se elogiando, eu me adoro. Não, é você reconhecer que você é o herói da sua própria história. É você que vai transformar você mesmo num ser que amava 10% e vai passar a amar 20%. Amava, sei lá, 25%, vai passar a amar 35%. Mas como? Exercendo, produzindo esse amor. Você fica feliz quando surge a opção de produzir esse amor. Todo mundo que é pai sabe disso. Todos que são pais e mães sabem o que eu estou falando.
A tarefa é difícil, a tarefa é de renúncia, a tarefa é de doação, mas você sente um contentamento de perceber que você conseguiu doar um pouco dos minutos, deixou de fazer outras coisas, às vezes acaba não podendo almoçar, não podendo comer, mas aquilo não é aterrorizante para você. Você está exercendo, você ficou até feliz. Caramba, eu consegui fazer isso por Beltrana, por Ciclano, pelo meu filho, pela minha filha. É um exercício de alto amor. Você está feliz porque está conseguindo amar o próximo. Está fazendo por amor. Por enquanto é por um constrangimento. Uma relação filial. Vai chegar um ponto em que essa relação não vai ser a extremamente necessária. Você vai conseguir também se sentir bem fazendo isso para qualquer outra pessoa. Lá na frente, né? Daqui a uns 60 mil anos, a gente alcança. Mas enfim, é sobre isso que ela está falando. E por isso que é tão difícil fazer essas avaliações. E ela fala, é decisivo você ter aquela consciência plena. Eu só consigo reconhecer que eu sou o herói da minha própria história se eu quero praticar, se eu vou me esforçar em praticar o que eu acho que eu preciso praticar. Eu sei que isso aqui é um treinamento. E Jesus já avisou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, começa pelo caminho. Se é pelo caminho, qual é o problema do caminho? Primeiro é reconhecer que você é cego. Todos nós somos cegos. Nossa, eu não estou percebendo claramente sobre o que é essa experiência aqui na Terra. Tá, reconheci. Agora quero mudar. Eu quero somar somente nos aspectos que eu sei que eu não tenho treinamento. Eu não tenho treinamento em agir no bem. Eu não tenho um bom treinamento em compreensão. Todo cenário que me apresentam, eu sempre imagino o pior. Eu nunca consigo imaginar o melhor. Temos que treinar, imaginar o melhor. Ah, mas eu vou ficar imaginando desculpa para o próximo? Não, não é desculpa para o próximo. É colocar o seu coração em serviço para o próximo. Ele está sempre zelando pelo próximo, sem condená-lo. Ele não está condenando o próximo, porque ele vai exercer o alto amor. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? O alto amor é aquele convite. Tenho que praticar o amor. E não estou praticando. Eu tenho que praticar. Eu não tenho experiência nisso. Por que você se ama? Claramente se ama. É simples. Todas as vezes que uma consciência vem aqui à Terra sem amor no coração e sem sabedoria, o mínimo de sabedoria, o mínimo que for, vai meter os pés pelas mãos, vai fazer bobagem. Vai olhar para o céu e vai culpar Deus. Vai olhar para o próximo, vai culpar o próximo. Nunca vai observar que é nele mesmo que está o problema. E quando observar que é nele mesmo que está o problema, ele vai perceber que todos possuem o mesmo problema. Todos estão adoecidos. Amam de forma adoecida. Criam lógicas de forma adoecida. Criam princípios de pseudo-progresso de forma adoecida. Aí ele pensa, não, peraí, já entendi. Temos que fazer um esforço de nos transformarmos. Eu vou praticar esse esforço. Eu sou capaz. Sabe por quê? Porque Deus está me confiando até outras almas. Deus está me confiando a oportunidade de reencarnar. Deus está acreditando mais recurso para o meu destino. Ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Aí surge o alto amor, que é isso que ela está falando. E o alo amor é que você reconhece que o próximo tem que ser tratado como Jesus tratava o próximo. Ah, mas eu não alcanço o que Jesus fez. Claro que não. Eu sei, tenho certeza que não. Mas quando você está na escola e olha uma criancinha da primeira série errando na conjugação verbal, errando em multiplicar e somar 2 mais 2, você acha bonitinho. Que gracinha, que bonitinho, que bonitinho. E tão engraçadinha a forma que ele fala, só que bonitinho. Mas você acha, mas quando vira adulto, você não acha bonitinho. O alo amor não funciona assim. Ele sabe que todos estão em treinamento. O outro está lá errando, cometendo um monte de bobagem, fazendo um monte de desvio, um monte de coisa alucinada. Ele entende. Ele entende. A pessoa que exerce o alto amor, que já está com o alto amor, desempenhando dentro do coração, ele entende, está em treinamento. Está passando por testes que ele mesmo pediu e que está caindo. Eu tenho que ajudá-lo. Se vier pedir minha ajuda, eu tenho que ajudá-lo. E principalmente ajudá-lo em que sentido? Não desejando o pior da pessoa.
não pensando mal pela pessoa, para o próximo, porque eu também vou estar fazendo mal para comigo mesmo. Eu estaria desligando o meu alto amor, ou seja, a minha capacidade de amar estaria se desligando com pensamentos contrários ao amor. Eu não quero mais fazer isso. Entenderam como é que essa dinâmica é desafiadora? Na semana passada a gente não pôde avançar muito nessa conversa sobre quanto que isso aqui é nevrálgico, é central, o pilar central para você analisar os seus próprios atos. Então, por que por vezes em qualquer conversação nós saímos em autodefesa? Em autodefender o que escolhemos e fazemos? Por que nós fazemos isso? Isso é auto-amor ou autoproteção? Então, a gente tem que começar a analisar, sem ter esse amor, querer dinamizar e produzir esse amor. Por isso que tá o lema principal da doutrina espírita. Kardec frisava isso, Joana frisa isso, Emmanuel frisa isso, todos, você vai ver isso em todos os grandes divulgadores da terceira revelação. Ou seja, tirar todo o véu de qualquer coisa de dúvida, né? É isso que é o Consolador Prometido, ele vem nos consolar. Porque estamos tristes, com os joelhos cansados, desconjuntados, tentamos 1000 vezes as mesmas coisas, deu errado as 1000 vezes. A gente quer acertar. Só que para acertar, a gente tem que reconhecer. Várias situações, a gente tinha que ter agido com mais amor, com mais carinho, com mais zelo. E optamos em viver princípios de justiça, para conosco mesmos e para com o próximo. E nos afastando ainda mais de Deus, nos afastando ainda mais do bom senso, da bondade, do bom senso, do carinho, do amor, da renúncia. É essa falta de treinamento que nós estamos avaliando. A avaliação final que nós estamos fazendo é isso. Como que eu, com o nível de treinamento que eu tenho em bondade, em carinho, em zelo, em atenção, como eu estou reagindo diante desse cenário? Porque o nosso potencial vai ser jogado dentro de situações adversas, dentro de contextos alucinados. Como que você vai reagir? Né? Você estava andando na rua, aí arrebentou a sandália, ou arrebentou o sapato, pisou numa poça, tropeçou, caiu, levantou. Quando foi ver, o celular caiu no chão, quebrou, estragou o celular. Caiu, saiu quicando e pluft, caiu no buraco. Aí todo mundo começa a falar assim, pô, é Deus me testando. Eu devo ter tampado, eu acho que eu sambei no manto sagrado, tampei pedra na cruz. As pessoas ficam falando, chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico. Por quê? A pessoa se considera que ela não pode passar por nada disso. Mas ela não percebe que ela está criando isso, ela está externalizando algo que existe lá no subconsciente. Eu não posso passar por isso. Eu não posso passar por dificuldades. Eu não posso passar por contrariedades. Não posso. Você veio para o planeta errado. Porque o planeta é de provas e expiações. Por que está o nome na frente provas? Para você se testar. Ah, Senhor, eu queria tanto ter mais paciência. Ah, Senhor, eu queria tanto ser mais bondoso. Ah, Senhor, eu queria, na verdade, sabe o quê? Eu queria ser aquela pessoa que é um pacificador. Olha que nome, palavra bonita, Senhor, um pacificador. Não é pacificador, é aquele que faz paz. É aquele que gera paz. Você vai gerar paz onde? Onde não tem conflito? Você vai gerar paz aonde tem conflito. Ah, não, Senhor, você vai mandar para o lugar que tem conflito? Ué, você que pediu. Você pediu que quer ser um pacificador. Aí vai levar você para só o lugar de conflito. Eu não estou falando que é para o local de guerra, não, gente. Eu estou falando que a pessoa reencarna naquela condição familiar, que é um brigando com o outro, um atacando o outro, e você toma lado, né? Porque você só consegue animar sua consciência pelo princípio da justiça. Aí você fica tomando lados. Uma hora você concorda com Beltrano. Aí fala, não, é isso mesmo, fulano. Como é que você pode falar desse jeito? Também aí tá errado, né, fulano? Ele tá certo, né? Aí o outro vai dar uma pedrada. Não, pedrada não, né? Por que a gente age assim diante de discussões? Porque nós não temos alto amor. Nós não queremos exercer alto amor. Não, como assim? Como é que isso pode ser alto amor? Eu achava que era de si para consigo. Não, o alto amor é você pensar o seguinte: eu sou um gerador de amor.
Eu sou uma usina. A minha consciência é uma usina divina. Sim, eu tenho que ter confiança em mim mesmo que eu posso gerar amor. E nessa situação eu vou falar, não fala assim com fulano, eu sei que você ama fulano é tão bondoso com você, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Beltrano, também eu sei que você gosta dela, que não sei o quê, não fala assim, não sei o quê. E você vai lá e começa a falar, sabe por que existe esse conflito todo aqui entre vocês dois? É por minha culpa. Aí você vai lá e se sacrifica. Todo alto amor se sacrifica. Todo alto amor é sacrificial. Ele vai e se sacrifica. Eu podia ter feito isso. Eu vi que você estava com mais dificuldade de lavar louça, eu podia ter juntado e ter falado, lava só os copos, eu lavo o resto. Não se preocupe com isso. Mas eu deixei toda a carga de trabalho para você, porque eu acho que se dane você. Eu não tive amor próprio em irradiar amor, que eu já tenho capacidade de exercê-lo. Eu tenho os 2 braços, as 2 pernas. Eu podia ter ido lá até a beira da pia e ter lavado junto com você. Ou ter lavado a outra metade. Senta agora na cadeira. Vamos conversar. Eu podia ter irradiado pensamentos de carinho, de amor, de ternura. E eu não fiz. Na verdade, eu até fiquei olhando de lado, tentando imaginar quem ia ganhar a briga. E rindo que os 2 estão brigando. Isso não é alto amor. O alto amor é a usina de amor que está sempre emitindo energias de amor e de carinho e efetivamente está sempre preocupado em agir com ação, tomar atitudes, né? Atos, né? Está avaliando seus atos, tomar atitudes de amor, tomar atitudes de zelo, de carinho, de fraternidade. O alto amor é isso. Eu consigo amar. Eu consigo me sacrificar. Eu posso mais. É a velha história lá atrás da princesa presa no castelo. Todo mundo estudou sobre isso, todo mundo já viu essa historinha infantil. A historinha não é infantil, a historinha é para todos. Porque a historinha é um desafio de coragem moral. Você tem coragem moral? Né? Já conversamos sobre isso em outros momentos. Né? Você já sabe que você é um espírito imortal. Você vive 100% dessa consciência da mortalidade. Mas você tem medo de quê? Qual é o seu verdadeiro medo? De desencarnar não é. Para onde você vai, você já sabe. Você não está preocupado com isso. Qual é o seu verdadeiro medo? Medo de altura? Não. O espatifou lá, desencarnou. Você não está preocupado com isso. Ah, medo de ficar preso numa cama de hospital? Passa alguns meses ou alguns anos, desencarna também, como todo mundo. Não tem preocupação nenhuma nisso diante da eternidade. Então qual é o drama? O drama é você estar no lugar e você podia ter exercido o amor e você escolheu não exercer. Que você podia ter se sacrificado e você escolheu não se sacrificar. Você podia ter renunciado e você percebeu que você não quis renunciar. Esse é o ponto dramático. Que todos que estão fora do corpo físico ficam olhando para trás e se auto-punindo, se auto-castigando, né? Se auto-culpando, se auto-julgando. Mas sim, é um problema. Então pode agora começar a se expor mais. Faz mais pelo próximo. Não começa com tentativas grandiosas. Vou montar um orfanato. Vou trabalhar 18 horas por dia. Eu vou trabalhar no meu trabalho, ainda vou para o orfanato. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou amar todos. Você não vai aguentar 10 minutos. Começa com as coisas pequenas. Visita um asilo. Visita não sei o quê. Mas começa primeiro no lar. Cumpre suas obrigações para aqueles corações que Deus está te constrangendo diretamente. Ele está dizendo o seguinte, olha, com esses aqui, você tem dívidas de amor. Você era para ter exercido esse alto amor e você não exerceu. Não sei se eu fui claro com relação a isso, mas desculpa, gente, ficar um pouco meio chato sobre isso aqui. Por quê? Porque isso aqui vai ser o livro inteiro. Ela só vai mudar o assunto. Ela só vai mudar a gênese. Olha, a origem desse problema foi isso. A pessoa teve uma infância assim, fez assado. Aí passou a reagir assim, a reagir assado. Acreditou que isso é uma verdade. Acreditou que isso é um sentimento de justiça. E começou a impor para os outros. Aí você descobre que você é uma máquina, você é uma usina de geração de energia e você não estava muito bem preocupado com que tipo de energia que você gerava. E para onde você direcionava.
Em que intensidade você direcionava? Vocês sabem, gente. 127 volts é uma coisa, 13.8 ou 13.800 volts é outra, né? A tensão que você coloca nos problemas, a tensão que você coloca nas situações, é que dá o curto-circuito. É esse o grande problema, é esse o descontrole, é esse o descompasso. Não temos como fazer análise sobre a gênese, sobre a origem dos nossos pontos dramáticos, sobre todos os nossos aspectos da nossa consciência, se não entendermos, eu sou uma usina de amor, que escolhe não operar. O próximo é extremamente importante para Deus, é a criatura mais importante da criação, e eu não reconheço isso. Eu deveria me harmonizar com todos. E eu não consigo fazer isso. Se a gente não entender o amor que a gente deve para com o próximo, o amor que a gente deve para conosco mesmos, e o amor que a gente deve a Deus. Tem um terceiro aspecto aqui, né? O amor que a gente deve a Deus. Porque já entendemos lá na reencarnação, né? na pergunta do Livro dos Espíritos, onde ele deixa claro a segunda função. Deus está te convidando para a criação. Ah, mas como ele vai convidar alguém tão ruim como eu, tão inexperiente quanto eu? Eu não tenho capacidade de fazer isso. Você está desligando o seu alto amor. Entenderam? Agora, é difícil. É difícil. Ok? Então ela comenta, a oração e a meditação irão constituir recursos complementares para a fixação das conquistas. Ok? Então, quem ora, fala, né? Quem ora, fala. Quem medita, ouve. Dispõe dos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Né? Se você está falando, você está externalizando como você se sente. Esse é o princípio da oração. Você vai externalizar como você se sente. E o princípio da meditação que ela está trazendo? Você vai interiorizar esses padrões. Vai interiorizar esses sentimentos que você quer animar, que você quer conquistar pela prática. Não é porque alguém vai te passar, tipo, como fosse uma chave, né, que abre portas. Né? Há, no entanto, estruturas psicológicas muito frágeis ou assinaladas por distúrbios de comportamento grave. Então, já conversamos sobre alguns aqui, né? Um distúrbio de comportamento grave. A pessoa não tem poder nenhum, mas aí chega dentro de casa, exerce um poder tirânico sobre todos. Na forma de falar, na forma de agir. Mas no fundo, se fosse no trabalho, também estaria agindo e reagindo como um tirano. Ué, então tem um problema nessa história. Não é sobre o poder, não é sobre o trabalho, a pessoa está sempre agindo e reagindo como uma tirania. Isso é um distúrbio de comportamento grave. Assassinato é um distúrbio de comportamento grave. Né? Todas as psicopatias que existem na Terra classificadas, que impactam profundamente na convivência social, são distúrbios de comportamento grave. Mas e aqueles que não são os graves? Que não estão listados no Código Penal? Não tem ninguém anotando isso. É isso que Jesus comenta no caso para João, naquele capítulo no livro Boa Nova. Não tem ninguém anotando, só você está anotando. Tudo que você faz, você registra. Essa consciência, ela grava tudo que você faz. Você vive, porque você vive as reações, né? A atmosfera que você cria, a atmosfera, o clima que você cria em volta de si mesmo, é a partir desses princípios, desses distúrbios. Ele também gera cheiro, gera imagens ao seu redor. E todos vão ter que absorver essa atmosfera de comportamento grave, totalmente conturbada. Né? Então, ela continua. Nesses casos, urge, ou seja, é extremamente necessário, o concurso da ciência espírita, com as terapias profundas que dispõe. Ela está falando do passe, por exemplo. Ok? E, de acordo com a intensidade do distúrbio, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta, conforme a especialidade do problema, que será equacionado pela psicologia, psicanálise ou pela psiquiatria.
Então, veja claramente. Nunca você vai encontrar na doutrina espírita uma indicação. Não, isso aqui é um problema espiritual. Não, isso aqui é um problema que com a terapia do passe, a pessoa é curada automaticamente. Isso não existe, gente, ok? Não existe. Isso tá claro aqui, tá? A ciência espírita, sim, com as terapias do passe, água fluidificada, vai permitir você ter uma capacidade de dissolver toda essa lama que você criou em torno de você mesmo. Com o seu pensamento desequilibrado continuamente. É isso que as pessoas vão lá no passe tomar. Ah, mas essa transfusão de energia fisiopsíquica faz o quê? Ela reestrutura o seu equilíbrio. Ela reestrutura tudo que deveria estar no lugar e que você deslocou de lugar. Com o seu pensamento perturbado, com o seu sentimento adoecido, com a sua forma de enxergar a vida adoecida. Você vai transformando o ato de transpirar a vida uma coisa sufocante. E você diz que é terceiros, que é desencarnado, que é isso, que é aquilo, mas é você mesmo que está criando essa atmosfera, mas não percebe. Então a terapia serve para isso. Só que existem situações mais graves na consciência, distúrbios mais profundos, que sim, torna-se necessária a ajuda do psicoterapeuta. Está aqui, ok? Conforme a especificidade do problema, que será equacionada pela psicologia, pela psicanálise e até mesmo pela psiquiatria. Então, existem danos que o subconsciente vai provocando. Isso vem já entendemos que psicologia é o estudo da alma. Como que a alma vai criando ramificações e impactos no perispírito? Vai criando ramificações e impactos no perispírito que vão eclodir no corpo físico. Mas se vai eclodir no corpo físico, você vai precisar do psiquiatra. Vai ter que fazer às vezes altera a composição físico-química de todo o líquido sinovial que está no cérebro. Você precisa do psiquiatra para diagnosticar isso e com medicação reequilibrar. Reequilibrar o efeito, porque ele não é a causa. Ok? Tudo que a gente está falando aqui em termos de tratamento está reequilibrando o efeito, não a causa. Ah, então quer dizer que o passe, a água fluidificada, não transforma a pessoa automaticamente? É óbvio que não. A pessoa pode tomar passe 10, 20 encarnações. Não vai mudar nada se a pessoa não se dispuser a modificar-se. Não adianta. A pessoa não vai renunciar ao próprio a certos aspectos da vida. Ela vai sempre agir mal, sempre se sentir mal e sempre desejar mal do próximo e de todos. Como é que isso vai dar certo através do passe? O passe vai conseguir remover, reequilibrar certas energias, certas disparidades que a própria pessoa está gerando. Só que se a máquina de gerar problemas continua ligada, né? Você tem um curto-circuito na casa. Ah, queimou a lâmpada, tem um curto-circuito, você vai trocar a lâmpada. Ah, queimou de novo, que estranho. Já é a terceira lâmpada que eu troco em 2 semanas. Lâmpada não queima nessa frequência. Está tendo um curto-circuito na sua casa e você não está vendo. Você quer achar o curto-circuito, a origem do problema e consertar. Então, é esse o grande problema que ela está falando, que ela está recomendando e está deixando claro, ok? Vamos até os 3 pontinhos ali, por favor. Em muitos conflitos humanos, entretanto, ocorrem interferências espirituais variadas, gerando quadros de obsessões complexas, para os quais somente as técnicas espíritas alcançam os resultados desejados, por se tratarem esses agentes perturbadores de entidades extracorpóreas, porém portadores dos mesmos potenciais das suas vítimas. Ou seja, ela está deixando claro, o tratamento espiritual, o tratamento do passe, ele auxilia a ambos, aquele que está aqui encarnado e o desencarnado. E ambos são portadores dos mesmos problemas, dos mesmos potenciais. Os mesmos potenciais em desequilíbrio. O encarnado está com o sentimento desequilibrado, está com a emoção desequilibrada, está com a inteligência adoecida, está com a lucidez completamente desequilibrada, está com experiências e vidas somente as piores que você possa imaginar.
Ele acha que não existe alguém que faça alguma coisa em prol do outro, faça alguma coisa de bondade espontânea. Então, ambos estão com os mesmos problemas, animando os mesmos sentimentos. Não possuem auto-amor e não possuem halo-amor. É esse o problema. O problema é o mesmo. Os dois estão esvaziados de amor. Quando eu digo esvaziado de amor, gente, eu estou dizendo o seguinte, é a experiência em que eles quiseram realmente exercer o amor que têm capacidade de exercer. Eu tenho uma capacidade pequenininha, mas eu não quero exercer. Não vou exercer. Não concordo com isso. A maioria vive assim. A maioria esmagadora vive assim. Não, eu posso ajudar a pessoa ali para carregar uma sacola. Eu não. Ela carrega sozinha. A sacola não é minha. Por que eu tenho que ficar ajudando a pessoa? É até estranho. Está arriscado você ir ajudar uma pessoa na rua, que está carregando uma bolsa pesada, a pessoa acha que você vai assaltá-la. Mas por que você quer carregar minha bolsa? Por que você quer me ajudar? Quer alguma coisa em troca? Já percebeu essa reação? É assim com relação também ao obsessor. Ambos estão super defensivos. Ambos sempre contra-atacando. Porque estão com os sentimentos adoecidos. Com a inteligência totalmente refratária a toda e qualquer iniciativa. Eu estou falando que são refratários até mesmo aos espíritos desencarnados que são responsáveis pela reunião, seja mediúnica ou desobsessão, eles não querem receber ajuda de ninguém. Muitos se comunicam na mesa mediúnica quase que compulsoriamente. Não foi exatamente uma escolha. São outras almas, uma mãezinha, um paizinho, uma vozinha que ama profundamente aquela outra alma. E sabe que aquela outra alma é uma alma bondosa, ela só está revoltada, é um momento ruim que ela está passando e pede, implora a Deus ajuda e amparo. E Deus, em sua magnânima bondade, permite que alguns espíritos conduzam esse outro espírito àquele local da reunião mediúnica, da reunião de desobsessão. E se processe, primeiramente, uma reconciliação de si para consigo. Ele poder revisitar os próprios sentimentos, revisitar as próprias angústias, perceber que, peraí, acho que eu estou exagerando, né? Porque não consegue nem ouvir, nem ver ninguém. Ouvir e ver alguém que é moralmente superior fora do corpo físico, você tem que estar na mesma faixa de frequência. Se não está, você não enxerga. É como se nós aqui encarnados tentando enxergar desencarnado, você não vai enxergar. O mesmo acontece com quem está desencarnado. Quem disse que ele enxerga um espírito que é mais superior? Quem disse que ele consegue captar sequer o pensamento? Às vezes ainda precisa da palavra falada, ainda mecânica. Bem mecanizada. Ok, gente? Então por isso que ele está falando que ela está falando que é o mesmo problema. São os mesmos, ambos possuem os mesmos problemas, os mesmos sentimentos adoecidos, as mesmas emoções descontroladas, a mesma inteligência que só sabe exercer e praticar o mal, e a mesma lucidez de achar que o único princípio lógico que ela exerceu durante várias encarnações só existe esse. É isso. Esse é o ponto capital, tá, gente? Bem, conseguimos avançar um pouco mais. Eu sei que eu estou adiantando um monte de coisa que a gente vai conversar depois durante o livro, na sequência. Ainda não fechamos a introdução, hein? Tá faltando esse parágrafo, mas esses aqui, aí fechamos. Aí fechamos aqui a introdução. Mas eu estou estendendo mais a introdução, sendo um pouco mais detalhado na introdução, para poder dinamizar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. O que é esse auto-amor? O que é esse halo-amor? Como que pode, né? Até hoje as pessoas têm dificuldade de falar o que é o amor, né? Definição de amor. Amor é uma coisa difícil de definir, né? Bem, gente, a hora aqui passa num tempo absurdamente rápido, né? Parece que o relógio acelera. Depois eu vou colocar para vocês lá, tá? Os dois trechos, tanto do livro Jesus no Lar quanto do livro Boa Nova, essas duas explicações, essas duas citações, né, que eu acabei de fazendo aqui, e eu queria muito que vocês ouvissem. Depois eu mando o áudio no próprio grupo para vocês acompanharem e vão ouvir exatamente essa frase do Cristo falando nas duas situações, né? Jesus no Lar também são histórias e explicações do próprio Cristo para todos nós.
Gente, a hora que voa muito rápido, só faltam 2 minutos, quer dizer, 1 minuto para encerrar aqui a ligação, a reunião, né? Quem tiver ainda dúvida sobre isso, por favor, anote, bota lá, enfim, joga no grupo e vamos avançando com esses princípios aí para o próximo estudo. Então vamos lá, gente, vamos para a prece de encerramento. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, pela oportunidade de revisitarmos as percepções que Joana de Ângeles nos convida sobre o amor, sobre a verdade, sobre as nossas percepções de nós mesmos, o quanto que ainda estamos parados em amar, em compreender e em servir. Obrigado, Senhor, por todos os recursos ofertados hoje e sempre. Que assim seja e graças a Deus. É isso aí, gente. Vamos lá.